Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 18. Um texto tremendamente conhecido dos irmãos, tenho certeza absoluta. Nós conhecemos bem o profeta Jeremias. E Deus dá uma ordem para o profeta Jeremias. E a ordem é simples, direta, sem muito questionamento e sem muitas dificuldades de entender. E a palavra veio do Senhor a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá não é ouvir, a palavra certa aqui, verás as minhas palavras. Desce, porque você vai ver as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Nada mais normal, nada mais natural, nada mais comum do que na casa do oleiro. O oleiro estava trabalhando com barro e com a sua roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só contextualizando aqui esse texto, amados, porque nós vamos entender, porque nós vamos contextualizar lá para contextualizar o momento, o dia, o momento que nós estamos vivendo hoje. Israel estava prestes a ir para o cativeiro. E apesar dos profetas, apesar do aviso de Deus, apesar de tantas e tantas vezes, Deus tentar de todas as maneiras evitar que Israel fosse para o cativeiro, parece que aquilo que pregava, aquilo que anunciava, não fazia a menor diferença. O choro de Jeremias não impactava em nada a vida daquele povo. E Deus foi dando oportunidades, Deus foi falando, e Deus foi mostrando de diferentes formas. E ele tenta fazer com que Jeremias consiga de repente ganhar um ânimo novo. E ele fala assim: olha, Jeremias, faz o seguinte, vai lá que você vai ver o que eu preciso dizer para esse povo. E Jeremias, obediente à palavra de Deus, foi. E lá ele enxerga uma coisa extremamente normal e natural. Ele enxerga que o homem estava trabalhando e fazendo o vaso, mas de repente aquele vaso, por alguma razão, não tem a menor razão, a menor importância, mas parece que não ficou do jeito que ele queria. Ele então pega aquele vaso e refaz. E Deus pergunta para Jeremias: eu não posso fazer com o meu povo o que eu estou fazendo com esse vaso? Me diz. Eu não tenho dúvida nenhuma, amados, de que nós temos passado, nos últimos 2, 3, 4 anos, momentos assim, extremamente delicados na história do mundo, na história do Brasil, na história das cidades. E eu creio de que esses momentos pelos quais nós estamos passando, nós vivendo aqui hoje, são momentos que tem que trazer para mim, para você, para cada um de nós, reflexão real. Deus não está deixando acontecer essas coisas por acaso. Não existe acaso na história de Deus. Agora, qual é a lição? Qual é o aprendizado? Qual é a ação e a reação de tudo que está acontecendo? Eu percebo, meus irmãos, que nos dias de hoje nós estamos assim como que, de certa forma, sofrendo as consequências, sofrendo a situação. A gente está para um lado, para o outro, a situação está aí terrível. E para talvez piorar mais a situação no nosso país, nós temos uma eleição no momento errado, no dia errado, na situação errada, porque isso está fazendo com que o país se convulsione de tal forma que nós não sabemos mais de que lado ficar, de que lado fazer. Você está trazendo para nós, em vez de trazer paz ao coração, tem trazido talvez dificuldades. O que fazer?
Qual a situação? Quais são as circunstâncias? O que eu preciso mexer? Que lições nós podemos aprender? E eu gostaria nesse texto, amados, nessa noite, parar um pouquinho, da gente parar para pensar. Eu não gostaria que você saísse daqui nessa noite sem que aquilo que nós pudéssemos pensar não ficasse no nosso coração para refletir durante a semana, para refletir durante, quem sabe, o mês, para refletir, quem sabe, durante o restante da nossa vida. E eu creio que tem 3 lições extremamente fundamentais, importantes para nós hoje aqui. A primeira lição está logo no versículo 4, quando ele diz assim: o oleiro estava fazendo um vaso. Eu percebo, meus irmãos, que Deus nunca parou de trabalhar. Deus nunca diminuiu o seu trabalho. Deus nunca desistiu do seu trabalho. Deus nunca deixou de planejar, programar, realizar e fazer o seu trabalho. Nunca na história da humanidade. Nada acontece por acaso. Nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos que Deus não só é soberano, como Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. 100% debaixo do seu controle. Então, não existe acaso. Não existe sorte. Não existe nada que altere o rumo das coisas que Deus estabeleceu. Se Deus continua trabalhando, a pergunta que talvez nós precisemos fazer nesse momento, nessa noite, para mim, para você aqui, é de que maneira Deus está trabalhando na sua vida, hoje. De que maneira Ele está moldando a sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma, amados, de que muitos de nós passamos por lutas terríveis e tremendas nos últimos anos. Ainda agora, estava hoje conversando numa família que está passando uma luta muito grande, né? Eu me lembrei quando eu tive minha primeira Covid, né? Eu já fui contemplado com 3 Covid, viu, pastor? Já posso pedir música no Fantástico, né? Já estou, né? Mas na minha primeira vez eu tive que ir para o hospital, não teve jeito, né? Todo mundo assustado. O meu médico mora no meu prédio, e quando ele soube que eu estava com Covid, ele ficou preocupado, me botou no hospital, prendeu lá, não sei o quê. E eu passei 5 dias complicados, muito complicados. No 5º dia, eu fiz a seguinte oração para Deus: Senhor Deus, eu não quero morrer de maneira nenhuma. Eu sei que se eu morrer eu vou para o céu, mas eu não quero morrer por uma única razão. Eu ainda não acabei de fazer o trabalho que o Senhor me deu. Não acabei. Eu tenho 72 anos, mas eu comecei muito tarde. Eu comecei a trabalhar na igreja, Deus me chamou quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 para 19 anos, Deus me chamou. Eu tinha que ir para o seminário. Aí eu fiz a maior estupidez da minha vida. Eu disse para Deus: Deus, se eu não passar no vestibular, eu vou para o seminário. Passei. E assim foi a minha vida inteira. Eu fui brincando com Deus. E Deus foi trabalhando na minha vida. Eu fico imaginando quando eu chegar no céu, meu pastor, eu devo ter pelo menos do lado do oleiro lá, bater uns 3.000 vasos quebrados. Que eu, no mínimo, eu quebrei uns 3.000 vasos. Tá? Porque quando Jonas tentou ir para Tarsos, né, tentou. Eu fui. Eu não tentei ir para Tarsos, eu fui para Tarsos. Eu fui parar na China, fugindo de Deus. Sério. E eu fui morar na China, porque eu não queria ouvir a voz de Deus. E Deus trabalhando na minha vida. E é engraçado, porque tudo que eu botava a mão, funcionava. Tudo que eu fazia, funcionava. Até o dia em que eu recebi uma ligação, eu estava no meu escritório em Hong Kong, eu recebo uma ligação da Suíça, e uma grande empresa me liga, a gerente, a diretora de uma grande empresa me liga, perguntando quando eu estaria na Suíça, e eu brinquei com ela: meia hora eu estou aí.
Porque naquele tempo eu não andava de avião comum, eu afretava aviões para me levar. E ela então falou assim, brincando comigo, então pode vir que eu pago a gasolina. Na mesma hora eu fui para o aeroporto, peguei o avião e fui para a Suíça. E lá me ofereceram alguns milhões de dólares pela minha empresa. Era Deus me dando a última chance, o último vaso, para tentar, cara, entende, você está quebrando, eu faço, você quebra, eu faço, você quebra, eu faço, dá a última chance. E aí eu não só quebrei, como eu esmaguei o vaso. Quando eu voltei para Hong Kong, eu estava literalmente falido. Quase que eu não tinha dinheiro para pagar a gasolina do avião. Eu meti o rabinho debaixo das pernas e voltei para o Brasil. E eu sabia, não tinha dúvida nenhuma, zero dúvida na minha vida de que Deus que mudou de um jeito e eu destruía, moldava, eu destruía. E Deus fez isso comigo e faz isso com você, com cada um de nós aqui nessa noite. Deus está moldando. O problema é o que você está fazendo com esse molde que Deus está fazendo na sua vida? Você está sendo desobediente como eu fui. Você está quebrando, você está esmagando, você está jogando fora. Deus trabalha ainda hoje. E Deus quer, de fato, refazer esse vaso. Porque esse vaso precisa ter uma utilidade. Nenhum vaso naquele tempo era feito só para enfeitar. Hoje, né, nós temos aqui uns vasos. O senhor não tem um vaso aqui não, né? A Água Viva tem os vasos, né? Minha esposa gosta de botar uns vasos com flores e tal, né? E aí nós temos vasos para enfeitar, mas mesmo que seja para enfeitar, tem sua utilidade, tem sua função. Mas Deus nos chama para ser vasos de honra. E o que tem acontecido aqui é talvez por causa das lutas que nós temos passado, das dificuldades pelas quais nós temos vivido. Nós temos, me perdoe meus irmãos, mas eu creio que nós temos dado algumas desculpas para Deus, para não servi-lo, para que nós não façamos aquilo para qual Deus tem nos chamado. Deixa eu te dizer uma coisa extremamente importante para a sua vida nesta noite. Se Deus te chamou, nunca Ele vai desistir de você. Pode fugir para onde você quiser. Você pode ir para a China, mas Deus não vai desistir de você. Não vai. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. E não adianta você dizer, eu não quero fazer nada. Me perdoa, viu, meu pastor, vou dar um exemplo aqui, né? Mas eu só falo o que eu vou falar aqui, geralmente eu só falo em igreja pentecostal, que eles morrem de rir. Aqui não vai ter graça nenhuma, né? Porque nós somos reformados e acreditamos na predestinação. E muito presbiteriano pega a predestinação, bota no bolso, eu vou para o céu, acabou. Vai não. Não adianta você pegar a predestinação e botar no bolso, que você não vai para o céu. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia está certa, a Bíblia diz, aquele que ouve a minha voz, faz. Não adianta você botar no bolso, alguma coisa está errada. E esse é o ponto, essa é a questão principal. Você é o vaso que Deus fez, está preparado. Mas de repente você ainda não pegou esse seu vaso e colocou ele nas mãos de Deus. Ou você ainda não entendeu de fato o que você precisa fazer. Aí você está dando desculpa, o trabalho está pesado, a família está isso, eu estou doente, eu estou assim, estou assado aqui. Está na hora de você colocar esse seu vaso nas mãos de Deus. Tá? Sabe por quê? A segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus pode moldar você de novo, e ajustando, e te preparando. Confesso para vocês que eu não estou em São Pedro porque eu quero. Não, em absoluto.
Eu estou porque Deus me colocou ali. Deus me colocou. Quando Deus coloca a gente em algum lugar, Ele nos prepara, Ele nos capacita, Ele nos dá condição. Pensa que eu não fico chateado em ver, me perdoe as palavras, havia aquela miséria. Quantos traficantes tem lá? 3 meses atrás eu estava em casa tranquilo, me liga um traficante. Pastor, preciso que o senhor venha aqui agora. O que houve? Não, preciso, o senhor vem aqui, por favor, o senhor vem aqui. É urgente? É urgente. Por favor, tá bom. Peguei meu carro, fui para lá, entrei na boca. O que foi? Esse cara aqui estava mexendo na arma dele, a arma disparou e matou uma menina aqui. Eu preciso que o senhor tire ele daqui, porque ele quer ir para o rio, que ele vai se esconder lá no rio. E agora? Eu disse para ele, eu tiro ele daqui, mas nós vamos junto para a delegacia. Eu tiro agora, mas junto para a delegacia. Mas ele vai apanhar, não sei o quê, vai morrer. Não. O lugar mais seguro para o bandido, por incrível que pareça, vocês podem não acreditar. Né? Quando eu quero salvar algum daqueles meus cordeiros ali, quando eu quero salvar, eu consigo prendê-lo. Eu ponho na cadeia. É o lugar mais seguro que existe para eles. Tá? Eu disse, não, ele vai ficar seguro. Eu sei com quem eu vou levar, eu sei para onde eu vou levar, eu sei para onde ele vai ficar. Eu vou botar na mão de uma pessoa para tomar conta dele. Fica tranquilo. E a muito custo consegui convencê-lo e levei. Ele está preso, está lá preso até hoje, está quietinho lá guardado. Em nome de Jesus, vai ficar lá pelo menos mais uns 6 meses, vai ficar ali. Não fica muito tempo, porque você sabe que ele tem 17 anos, é de menor, então é uma coisa meio complicada nesse país, com essas leis. Mas Deus vai preparando a gente, Deus vai ajustando. Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu já estou velho, eu já estou com 54 anos, pastor, eu já estou quase na hora de aposentar, mais um ano eu estou aposentado, eu quero me aposentar, que eu não quero fazer mais nada. Não existe isso, não existe. O único lugar, o único momento que você pode parar na obra de Deus, é quando você morrer. Se você está vivo. Na nossa igreja tem uma senhora, Dona Ruth. Dona Ruth está com 91 anos. Não, tem 2 senhoras lá na nossa igreja, a Dona Ruth e a Dona Geralda. Eu tenho um orgulho das minhas gatinhas lá, é um orgulho. A Dona Geralda está com 87 anos, fez agora, semana passada, 87 anos. Nós fomos para a Bahia. Nós conseguimos lá do pessoal da Forte Leve, aquele micro-ônibus. O micro-ônibus cabe 20 pessoas, nós botamos 22 pessoas dentro do micro-ônibus. Me pergunta como. Mais comida, mais roupa, mais não sei o quê. Mas nós fomos, fomos lá para Brotas de Macaúba, 1.450 quilômetros. 2 dias de viagem de ônibus. Dona Geralda lá. Aí eu com medo da Dona Geralda passar, porque esse solão terrível, aquela confusão, e tal. Mas não teve jeito, ela andou para tudo quanto é lado, evangelizando, pregando, anunciando, distribuindo folheto. Ela estava com 86 anos pregando a palavra, como uma criança. Deus vai moldando. É verdade, talvez o jeito que Ele te fez, você deu um jeito, você fez como eu fiz, quebrou, mas está na hora de Deus refazer, meu irmão. Esse é o momento, nós estamos no momento exato. Deus está precisando remoldar, refazer a sua vida, de forma que, quando Ele te fizer, vai fazer de uma maneira própria, especial, para onde você estiver, você ser um vaso de honra. É assim que funciona.
É assim que funciona. Às vezes, eu sei, não é tão simples. Pregar a palavra de Deus não é tão simples. Viver a palavra de Deus não é muito menos simples. Eu sei que tem umas consequências terríveis, até porque o Jesus mesmo colocou: aquele que quer vir após mim, negue-se, carrega a cruz dia a dia. Eu sei que no mundo tereis aflições. Eu sei que o apóstolo Pedro diz que os momentos que estamos passando aqui é complicado. Eu sei que não é tão simples. Ser cristão hoje no Brasil está cada vez pior. Não só pelo fato, questão do mundo não estar mais aceitando o papo do evangélico, mas porque os próprios evangélicos estão deturpando, desvirtuando tremendamente aquilo que nós cremos. A nossa fé não está mais pura, a nossa fé não está mais simples, a nossa fé não está mais agindo de uma maneira mais tranquila no dia a dia. Eu ainda trabalho, e a empresa não é mais minha, eu já passei a empresa para o meu filho, mas eu ainda exerço algumas atividades, e eu tive que fazer uma visita numa fábrica no norte do estado do Espírito Santo, Nova Venécia. E ao chegar lá, eu encontrei com um grande amigo meu, que tem uma grande fábrica na área de granito. E ele sabe que eu sou pastor, apesar de ter ido lá, porque nós fazemos um controle na área de granito, de exportação. E ele é um grande exportador. E depois da reunião, estava ali tomando um café tranquilo para lá e tal, ele me mostrando as máquinas novas, feliz da vida, porque comprou, trouxe da Itália um equipamento moderno para poder trabalhar e tal, e ele estava muito feliz. E não sei por que cargas d'água, o meu filho que estava comigo passou perto de um rapaz e ele estava cantando um cântico desses que nós cantamos aqui. E meu filho perguntou para ele se ele era evangélico. E aí ele disse: eu não, a minha esposa é, meus filhos são, mas eu não sou evangélico. Mas ele sabia os cânticos, estava cantando um pouquinho. E aí esse meu amigo, que é o dono da empresa, disse sim, nessa empresa eu não contrato evangélicos. Percebe que nós estamos com vasos que estão tortos. Eu percebo, meus irmãos, de que eu acredito que nós precisamos de alguma maneira nós precisamos, conscientemente, precisamos fazer com que os nossos vasos, eles sejam expostos, estejam à frente. Eles tenham condição de todos verem. Tem que ver, tem que sentir, tem que pegar, tem que tocar, tem que saber o que eu sou, o que eu não sou, nós não podemos nos esconder, porque quanto mais nós nos escondemos, às vezes até para não ser confundido com A, B ou C, não importa, mas a verdade, ela precisa prevalecer, está na hora. E nossos vasos, nós estamos escondendo ele. Não estão deixando Deus moldá-lo como Ele precisa moldar, para ficar certo, para ficar justo, para fazer a obra do jeito que Ele quer. Mas tem uma terceira coisa nesse texto que me chamou muita atenção. E a terceira coisa, por mais que pode parecer uma coisa tão simples, mas é quando Deus vira para Jeremias: não poderei eu fazer do meu jeito um vaso? Meus irmãos, eu tenho percebido muito que nos nossos dias de hoje, Deus não está podendo fazer os vasos do jeito que Ele quer. Ou Deus faz os vasos do jeito que eu quero, na cor que eu quero, na tonalidade que eu quero, com as curvas que eu quero, ou faz do meu jeito, ou Senhor, por favor, não toca na minha vida. Eu sei, eu estou teatralizando, estou criando uma coisa absurda,
Mas no fundo, amados, é o que muitas vezes nós temos feito com Deus. Eu tenho absoluta certeza que você não está nesta igreja, hoje, aqui, porque você quis. Não, em absoluto. Não foi você que resolveu tomar banho, se arrumar e dizer, eu vou naquela igreja hoje, não sei quem vai pregar não sei como é que é o sermão não, mas eu vou lá. De repente eu vi aquela propagandinha que saiu aí e tal, não conheço esse cara, de repente, quem sabe, vou lá ver. Não! Deus te trouxe aqui, porque Ele precisa fazer do jeito dEle, não do seu jeito. Você precisava entender claramente que você está aqui, você mora onde você mora, você está na família que você está trabalhando no trabalho que você trabalha, todas as coisas que estão em sua volta, Deus preparou tudo, e Deus tem preparado, e Deus tem feito que essas coisas em volta de você sejam ali, para que você de fato haja, faça. Não precisa fazer a pergunta, mas talvez a pergunta seria, eu estou fazendo aquilo para qual Deus tem me chamado? Vou dar só um exemplo. Lá em Mateus 24, no último sermão de Jesus, ele conta 4 parábolas. A última parábola, a parábola do servo bom e servo mau, e ele diz lá em Mateus, se eu não me engano, se você puder botar na tela aqui, Mateus 24, 47, se eu não estou enganado na minha cabeça, mas diz lá o seguinte, não, é um pouquinho antes, quando ele diz assim, vê lá, depois você acha lá, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar, o achar, o quê? Não, eu quero escutar agora. O achar? Não escutei. O achar? Ué, não é crendo assim não? Essa Bíblia está errada, hein? Você me mandou uma Bíblia errada aí. Na minha Bíblia não está isso não. Está assim na sua Bíblia? Amados, é claro, bem-aventurado é aquele servo a quem quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo, do verbo fazer, do verbo para de ficar parado. Está na hora. E esse é o momento, essa é a hora. E sabe o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos cantando a segunda estrofe do hino nacional. Você conhece a segunda estrofe do hino nacional? Deitado eternamente em berço esplêndido. Sou presbiteriano, eu vou para o céu, fui eleito, estou escolhido, eu vou agora. Para com isso, meu irmão. Não poderei eu fazer deste vaso do jeito que eu quero? Amados, Deus está apavorado. Deus está apavorado, porque Ele quer fazer da sua vida um vaso especial, um vaso fantástico, alguma coisa fenomenal, alguma coisa que você nunca poderia imaginar. E você não está deixando. Você não está deixando. Machuca, né? Dói. Você acha que quando eu perdi tudo que eu tinha na minha vida, todo o dinheiro que eu tinha, você acha que eu gostei? Voltei para o Brasil, com o rabinho debaixo das pernas, e eu prometi para Deus que eu nunca mais pisaria numa igreja. Falei, que Deus é esse que faz isso comigo? Como eu me arrependo. Como eu me arrependo de não ter feito o que Deus pediu para mim fazer quando eu tinha meus 18, 19 anos. Eu tinha uma vida inteira
Eu falei para Deus recentemente, quando eu estava com a Covid, eu falei, Deus, eu preciso chegar aos 100 anos. Eu tenho que chegar aos 100 anos, eu não posso morrer antes de 100 anos. Eu fui ordenado pastor com 56 anos, com 56 anos eu fui ordenado pastor. Eu tenho que trabalhar pelo menos mais 30, mais 40 pelo menos. Eu tenho que ir até os 96 no mínimo, para compensar o tempo que eu joguei fora. Vocês vão ter que me aguentar aqui pelo menos mais uns 20 anos. Em nome de Jesus, né? Brincadeira. Isso eu falo lá na minha igreja, lá, né? Vocês vão ter que me aguentar mais 20 anos aqui nessa igreja. Né? Mas a gente precisa fazer. Não é opcional. Não é. Não poderei eu fazer o que eu bem quero. Pode. Ó Deus, faz agora. Está na hora. Senhor, está na hora de o Senhor fazer o que o Senhor quer na minha vida. Os campos estão mais do que brancos. Os campos estão precisando terrivelmente de pessoas que, de fato, se volte para Deus. Faça a obra dele. E olha que você não precisa ser pastor, presbítero, diácono, não precisa nada dessas coisas. Faça aonde você está. Faça onde você está. Vou contar uma história aqui, para ilustrar uma situação, que depois eu fiquei tão envergonhado de ter contado essa história, mas como eu não vou contar onde foi, nem quando foi, né, só para vocês entenderem, uma igreja de determinado lugar me chamou muito tempo atrás para pregar no aniversário da igreja. E eu fiquei feliz da vida, puxa vida, me lembrou de meu nome, né? Eu sou um pastorzinho lá do meio da favela. Como é que alguém vai lembrar de um pastorzinho da favela para chamar para uma igreja aqui para pregar? Tá bom, então, em nome de Jesus, benção, glória a Deus, vamos lá, aleluia. Preguei, entusiasmado e tal. Aí no ano seguinte, me convidaram outra vez. Rapaz, gostaram do meu sermão. Acho que a exortação não foi tão, né? O pessoal ficou tão feliz na vida, que geralmente só me convida uma vez só, viu, pastor? Na segunda a exortação pegou, né? Não tem jeito, né? Mas aí eu fui lá, quando eu cheguei na igreja, vocês podem não acreditar, mas as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Eu levei um susto. Falei, será que o tempo voltou atrás? Um ano atrás. Eu olhei aquilo, eu fiquei extremamente assustado. Eu falei, cara, meu sermão não adiantou nada. E aí eu tinha preparado um sermão, mas eu fiquei tão impactado com aquilo, as mesmas pessoas nos mesmos lugares. E aí Deus me deu na hora um sermão. Nunca havia pregado esse texto. Preguei lá e nunca mais eu preguei esse texto. Mas aí quando eu terminei o sermão, eu disse para aquele pastor e para aquela igreja o seguinte: se vocês quiserem me convidar o ano que vem para que eu pregue aqui no aniversário da igreja, eu vou colocar uma única condição. A única condição que eu vou colocar é que essa igreja tenha o dobro de pessoas que eu estou vendo aqui. Se não tiver o dobro de pessoas que eu estou vendo aqui, eu não venho, o senhor nem me convida. Petulância, né, meu pastor? Tem pastor meio bravo assim, né? Mas me convidaram no ano que vem? No outro ano? No outro ano? Meus amados, é triste sim. Eu creio que a gente precisa entender que a gente precisa dar um passo a mais. Nós fomos chamados, como diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós fomos chamados sim, eleitos sim, escolhidos sim, tudo é verdade. Mas diz lá no Efésios 2,10 que nós fomos chamados para as boas obras
preparadas de antemão, para que nós estudássemos ela, para que nós teologizássemos ela, para que nós apreciássemos ela. Não, Deus preparou essas boas obras para que o quê? Andássemos nela, fizéssemos ela. Você, meu irmão, minha irmã, você tem um armário. Você tem um armário que Deus fez e botou seu nome lá. Botou lá seu nome. Pedro, João, Maria, tal, da igreja, Pedro da Igreja Presbiteriana da Glória. Botou lá seu nome lá. O armário é seu. Você já foi lá buscar as suas obras para fazer? Você tem ido lá buscar as obras para fazer? O teu armário continua fechadinho, bonitinho, arrumadinho? Meus irmãos, que vaso é você? Que vaso é você? De que maneira Deus tem te usado? Eu preciso que você entenda de maneira muito clara. Você não vai para o inferno porque você não fez nada. Por favor, estou dizendo claramente aqui. Mas você está abrindo mão de algo extremamente fundamental para viver no céu. Não existe nenhuma referência bíblica que alguém pode viver no céu sem o galardão. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse capítulo 21, de que nós receberemos, capítulo 20, melhor dizer, final do julgamento, do trono branco, que nós receberemos o nosso galardão. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como é que você vai entrar no céu sem galardão? Só para você ficar antenado, mas assim, antenado mesmo, minhoca na cabeça. Lá em Apocalipse capítulo 6, minha cabeça, depois que eu tive Covid, a única coisa que ficou, minha cabeça, vai lá, bota aí no quadro aí, Apocalipse 6, 12. Apocalipse 6, 12, não é bem-aventuradão, é o quinto selo, abriu o quinto selo, e João viu as almas daqueles, isso mesmo, né? Isso mesmo, 6, 9, esse aí, eu falei aqui 12, que não é 6, 9, né? Abriu o quinto selo, vi debaixo do altar da alma daqueles que haviam sido mortos, por uma razão muito simples. Qual foi a razão da morte daquela galera que estava lá no altar? Qual foi a razão? Por causa, né? Por causa, tem coragem galera, vamos lá, por causa, vocês entenderam que lá no céu, tem uma galera que está lá, e só está lá, por causa da palavra de Deus, aleluia, né? Ouviu um aleluia aí? Aleluia, né? E por causa do testemunho que deram. Percebe que não é tão simples ir para o céu? Tem muita gente enganada. Tem muita gente que acha que só porque é da igreja presbiteriana não vai para o céu. Para com isso. Meus irmãos, o que Deus queria com Jeremias e com o povo de Israel é que aquele povo entendesse que havia uma proposta para aquele, Deus fez uma proposta para aquele povo precisava andar de uma maneira, aquele povo precisava fazer algo que havia sido específico para aquele povo tinha que adorá-lo da maneira certa e correta, mas aquele povo estava se desviando, estava saindo, aquele povo estava ignorando aquilo que Deus queria deles, e porque aquele povo estava ignorando aquilo que Deus quer, a forma com que Deus queria fazer, eles estavam indo para o cativeiro. E foram para o cativeiro. Foram para o cativeiro. Meus irmãos, não é exortação, mas é necessidade. Eu queria que você pensasse isso com carinho. Mas pensasse mesmo. Que você tivesse essa condição de raciocinar um pouco. Que vaso eu estou sendo nas mãos de Deus? De que maneira eu estou fazendo aquilo para qual Deus tem me chamado? Eu continuo sendo um vaso quebrado, estragado, um vaso que reclama, um vaso que só vê problema, um vaso que só vê dificuldade, um vaso que está tudo doendo aqui, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Esse é o vaso que você está.
Ou está na hora de ser um vaso feito pelas mãos de Deus, para que a obra de Deus seja feita? Está precisando. O bairro da Glória precisa. O município de Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana, Serra, o Estado do Espírito Santo precisa de que a igreja faça, que a igreja vá em frente. Nós não podemos, meus irmãos, chega, já demos todas as desculpas possíveis para não fazer exatamente aquilo para qual Deus tem nos chamado e ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude e que essa realidade seja algo real na minha vida. Minha intenção foi botar umas minhocas na sua cabeça hoje. Quero que você vá para casa pensando: que tipo de vaso eu tenho sido? Esse vaso que eu estou sendo, já que eu estou no lugar onde eu estou realmente transformando, fazendo com que eu possa exalar o bom perfume de Cristo ou não? Eu gostaria muito que você pensasse nisso, analisasse isso. E eu diria para você agora com um tremendo orgulho, muito orgulho: não existe, me perdoe se tiver algum irmãozinho pentecostal aqui, ou batista, por favor, me perdoe, mas não existe crente como nas igrejas presbiterianas. Vocês recebem dominicalmente o melhor alimento, a melhor instrução. Qualquer membro, olha o que eu vou dizer aqui, porque eu falo, porque eu sou consciente disso. Qualquer membro que frequenta uma igreja presbiteriana por 5 anos está formado em teologia. Vocês conhecem tudo. E a melhor teologia, sem menosprezar qualquer outro dos meus irmãos pentecostais ou batistas ou qualquer coisa que seja aí. Mas vocês recebem alimento puro. E vocês podem fazer a melhor obra, podem pregar o melhor sermão, podem ensinar a maior lição. Vocês são capazes disso. Vão ficar parados? Não posso eu fazer. Não posso eu fazer. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Mas trabalhar para resultados. Para que de fato brote do seu coração um desejo real. Não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não importa a sua posição social, não importa onde você está, mas que você faça aquilo para qual Deus tem chamado. Amém? Amém. Não escutei. Amém? Amém? Aleluia. Meu pastor, posso fazer uma oração? Fazer uma oração bem rápida aqui. Baixe sua cabeça. Oh Deus, a única coisa que nós não queremos nessa noite é sair daqui do mesmo jeito que entramos. Não permita, Senhor Deus, que o diabo tire essa semente do nosso coração. Não queremos que as aves dos céus comam essa semente. Tampouco queremos que essa semente tenha caído no meio das pedras ou no meio dos espinhos. Ó Deus, faz isso, Senhor, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida seja aquele terreno afofado, terra boa, e que produza frutos a 30, a 60, a 100 por um. Faz isso, Senhor. Faz isso, Pai, por amor do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe.